Muito boa tarde, Sobral, um abraço, seja o norte do estado. Estamos começando a partir de agora, Redação Plus. A apresentação do programa é de Mário Magalhães, com a participação de Tony José. Vamos ficar até as 2h da tarde, destacando as principais informações para você de Sobral e da região norte do estado. Confira agora os destaques do Redação Plus. Olha, dentro do programa vamos destacar de que a polícia registra crime de homicídio no distrito de Aracatiaçu, em Sobral. E atenção, olha, carro pega fogo no centro da Princesinha do Norte. E atenção, olha, mulher é esfaqueada na cidade de Camusim. E atenção, olha, vamos destacar também aqui no programa de que moto é recuperada ao lado da CE, que liga Sobral à cidade de Meruoca. E atenção, olha, Complexo Santa Casa de Sobral passa a gestão dos franciscanos na Providência. E atenção, vamos destacar também de que a campanha da Fraternidade 2026 na Diocese de Sobral foi lançada nesse domingo pelo bispo da Diocese de Sobral, Dom Vasconcelos. Essas e outras informações a partir de agora, aqui no programa que começa para Sobral e toda a região norte do estado. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Mas olha, a informação é que um homem identificado por João Paulo da Silva Lima, de 35 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo, ontem então, no distrito de Aracatiaçu, no município de Sobral. Segundo informações da polícia, homens armados entraram na residência da vítima e efetuaram diversos disparos. A vítima ainda foi levada para uma unidade de saúde, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Sobral, passou a investigar o caso para identificar a autoria e a motivação do crime. Esse fato foi registrado no distrito de Aracatiaçu, no município de Sobral. E na região de Camusim, a informação é de que uma mulher de 29 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na tarde também desse domingo, ontem então. O fato aconteceu na região do bairro conhecido como Rodagem do Lago, lá em Camusim. A vítima, de acordo aí com as informações apuradas, a ocorrência foi registrada por volta das 15h30, quando a vítima deu entrada em uma unidade hospitalar do município de Camusim, após ser atingida a facadas pelo ex-marido. Ela foi socorrida por uma amiga que a levou imediatamente para atendimento médico. Segundo a informação, a vítima apresentava ferimentos por arma branca no lado direito e também outra na parte do pescoço, apresentando sangramento ativo no momento do caso e permanecendo aí sob monitoramento médico. Informações de populares apontam que a vítima já havia sofrido episódios de agressões por parte do ex-companheiro, que é pescador e teria chegado do mar nessa mesma data ontem então. Testemunhas relataram que, após decidir encerrar o relacionamento e impedir a entrada dele na residência, o homem não teria aceitado a separação. Ainda segundo relatos, ele teria chorado e deixado o local momentaneamente, quando a vítima saiu para uma padaria e retornou para casa. Foi surpreendida, derrubada e atacada com golpes de faca. Após o crime, o acusado fugiu e a polícia passou a fazer um trabalho na região com o objetivo de conseguir fazer a prisão do acusado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio. E esse fato foi registrado também no dia de ontem, no período da tarde, na cidade de Camusim. Tony José, boa tarde. Quis dizer desses dois casos. Primeiro, esse crime de morte
Norte, aqui na região de Sobral e lá no distrito de Aracatiaçu. E esse caso, essa tentativa de homicídio lá na cidade, essa tentativa de feminicídio lá na cidade de Camusim. Boa tarde, Tony. Olha, Mário, muito bem, boa tarde a você, boa tarde, Cláudia, a toda a nossa audiência. Começando a semana e a gente já chega aqui trazendo o resumo do que aconteceu no fim de semana. Por sinal, bem movimentado, né, Mário? E bem violento, como este caso que aconteceu lá na lá no distrito de Aracatiaçu, quando este rapaz acabou sendo alvejado, né? Foi socorrido, mas acabou não resistindo e entrou em óbito. É mais um caso daquela região do distrito, né? É mais um caso que ocorre na zona rural, reforçando assim a preocupação de que na zona rural, nos distritos, né, também carece de um reforço policial, carece de um monitoramento frequente para poder assegurar a tranquilidade dos que moram também nas áreas afastadas. Então, que haja essa preocupação por parte aí dos comandantes, né, da segurança pública, para que haja uma constante monitoração, saturação, né, para que a polícia faça essas blitz frequentes, porque é comum a gente inclusive trazer aqui, né, Mário, ocorrência de acidente. E aí quando a gente vai olhar direitinho, o agravamento dos acidentes se dá por quê? Irregularidades, às vezes tem 3, 4 pessoas em cima de uma motozinha, né? A gente mal enxerga a moto, tem ali, parece que leva a família toda e os amigos todos para a festa ou para algum compromisso. E detalhe, a maioria não, todos, né? Não tem maioria não, é todos, literalmente todos sem capacete. E aí se houvesse uma blitz, um monitoramento constante, até inclusive com câmeras, né? Seria interessante botar câmeras nas praças, nas principais ruas dos distritos também e acompanhando a partir da base aqui em Sobral. Então, obviamente, facilitaria a rápida identificação dos responsáveis por essas ações criminosas que vem acontecendo também nos distritos, na zona rural de Sobral. E com relação a esta ocorrência, né, mais uma que vem da cidade de Camusim, mais uma que envolve a questão da violência contra a mulher, parece que não tem fim, né? Inclusive o governo federal iniciou recentemente uma campanha onde todos os ministérios, todas as secretarias envolvidas, tanto no âmbito nacional como estadual, iniciou uma campanha de conscientização no combate à violência contra a mulher. E parece que quanto mais está sendo batido nesta tecla, a impunidade escancarada meio que favorece, né, essa prática. O sujeito se acha dono, né, da companheira e aí não aceita o fim do relacionamento e aí acabou esfaqueando e a vítima acabou sendo socorrida. A informação que temos, Mária, é que ele já foi identificado, inclusive estava escondido, né, numa casa de um familiar. Ele foi preso em flagrante, foi conduzido para a autoridade policial. Então são essas ocorrências iniciais aqui, a gente acompanha, vamos monitorar, né, para ver no decorrer do dia, do decorrer da semana, se há pelo menos um estancamento, né, Mário? Parece que a torneira está aberta e tem na linguagem da hidráulica, tem uma borrachinha, não precisa trocar a torneira toda, né, Cláudia? Às vezes tem uma peçazinha, só uma borrachinha. Trocou aquela borrachinha, pronto, a torneira volta a funcionar tranquilamente. Mas parece que na segurança pública, rapaz, não tem borrachinha que dê jeito. Não tem mais peça que dê jeito, está estrompado de vez. E aí o índice de violência vem só aumentando em Sobral e na região, Mário. Muito bem, tá aí a informação em relação a esse caso que foi registrado na região de Camusim, essa mulher que foi lesionada com perfurações à arma branca. Mas olha, uma informação triste, né, lamentável aqui da nossa região norte do estado do Ceará, vem da cidade de Pires Ferreira. A informação é que uma mulher foi atingida por uma pedra que se desprendeu do alto de uma cachoeira, conhecida como Bica do Donato, lá na região do município de Pires Ferreira, aqui na região norte do estado do Ceará, e o fato aconteceu na tarde desse domingo. Isso hora após toda essa situação, a jovem, identificada por Maria de Jesus Paiva, de 39 anos,
natural da cidade de Heriotaba, ainda chegou a ser resgatada do local e socorrida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Ela deixa 2 filhos e a prefeitura lá de Pires Ferreira, onde ocorreu o acidente, lamentou a morte da visitante que estava a passeio na região. Nesse momento de dor, nós solidarizamos com familiares e amigos, expressando nossos mais sinceros sentimentos e desejando conforto e força para enfrentar essa perda irreparável, diz a nota de pesar da prefeitura lá de Pires Ferreira. Segundo testemunhas, Maria de Jesus estava próxima à queda d'água quando foi atingida por uma rocha que caiu do alto da cachoeira. A mulher foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde. Um vídeo mostra o momento em que populares resgatam a vítima. Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para uma ocorrência de deslizamento e faz todo o levantamento em relação à situação em Pires Ferreira. Lamentar, a morte dessa jovem, que é da cidade de Heriotaba, 39 anos, identificada por Maria de Jesus Paiva. E segundo a informação, ela deixa 2 filhos após essa fatalidade. Eu confesso, eu gosto muito, de andar nessas cachoeiras, viu, Cláudio? Aqui da nossa região, por exemplo, ali na Meroca, tem a cachoeira da Noiva, que é um espetáculo, a céu aberto. Inclusive já foi matéria até de jornal nacional, tem realmente assim um espetáculo. Tem ali quem vai também para a região de Massapê, lá nas Contendas, lá tem umas cachoeiras só o ouro. Aqui quem vai para a Serra Grande, aqui pela Heriotaba, Vajota, rapaz, a gente se depara com alguns pontos, um espetáculo. Mas eu lhe confesso, eu tenho o maior cuidado, de me aproximar desses espaços. Eu tenho medo em relação a estar tomando banho ali, de repente, numa cachoeira daquela, uma altura enorme, de repente vem uma pedra, vem uma cobra, vem um bicho aí, não sei o quê, e cai em cima da gente, Eu não vou, eu fazer como eu também não dou conselho para alguém se quer ir ou não quer ir, mas está aí um exemplo triste, uma fatalidade. Eu lembro que eu fiz até uma reportagem há vários anos, lá na cidade de Ipu, um casal estava lá na bica do Ipu, que é também naquela região, caiu, foi uma cobra em cima do casal, E diante dessas coisas eu aprecio assim, eu gosto muito da natureza. Final de semana a gente dá uma volta aí para conhecer cada vez mais a própria natureza, que nos oferece assim esses espaços, esses momentos, mas eu tenho o maior cuidado. É a natureza, o nome já está dizendo, é a própria natureza. Rios, eu acho legal de longe olhar um rio, a correnteza, aquela coisa, mas eu ia atravessar de canoa feita de madeira, vou nada. Entrar num açude, Cláudio, ali da sua cidade ali, como é o nome? Taquara. É um mar, o Araras mais em cima, que é na Heriotaba, no Jaibaras, entrar numa canoazinha de madeira. Deus me livre, rapaz, eu vou não é porque tem um motor, vá você, mas eu não vou não, eu não confio nessas coisas. Outra, tem vaquejada, e entrar naquele local onde os animais correm, vou nada arriscar minha vida, de repente um boi daquele dali vem não, vou não, eu acompanho a natureza de longe, com o maior cuidado assim. Lá no meu município tem o distrito de Ventura, não sei se o Tony conhece, Ventura. Sim. Tem uma pedra zona enorme que de lá dá pra gente ver já embaixo a Várzea da Volta, o Coreaú, o Moraújo. Tem gente com aqueles negócio aqui, Cláudio, que coloca no rosto assim, que vê... Como é que chama, Cláudio? Binóculo? Binóculo. Vê Camusim, vê as praias de Maceió. De lá. Olha aí. Aí tem gente que fica bem na beirinha. Vou nada, Deus me livre, Vou o quê? Quem quiser ir, vá, fique lá. Eu vou de longe, meio quilômetro, eu fico olhando de lá, mas essas coisas. E tá aqui, infelizmente, lamentar profundamente a morte dessa jovem
lá da região de Heriotaba, que acabou sofrendo essa fatalidade. 39 anos, Maria de Jesus Paiva, na região lá de Pires Ferreira. Mas olha, na manhã dessa segunda-feira, um incêndio assustou quem transitava pelo coração do centro histórico de Sobral. Um veículo de passeio foi tomado por chamas enquanto trafegava nas proximidades ali do Museu Dom José, no centro de Sobral, a poucos metros da Praça do Teatro São João, um dos pontos turísticos e culturais mais importantes da cidade. E um levantamento está sendo feito aí para saber o que causou nesse incêndio, né? Um veículo tipo Fiat, mas o bichinho pegou fogo total, ficou na cinza, no pó mesmo. E aí a gente fica fazendo um levantamento aqui, inclusive eu estava dando uma observada aqui. Rapaz, mas o que tem de carro que pegou fogo aqui na nossa região, que pegaram fogo aqui na nossa região? Rapaz, um número bem grande, né? Nas estradas, sempre a gente encontra aí, né, o pessoal tentando apagar fogo em carro, outros tomando conta realmente assim por completo e por aí vai. E tá aí um no centro da cidade, foi no centro, ali ao lado do Museu Dom José, esse veículo acabou pegando fogo. Ninguém sabe assim o porquê, né? Acho que um levantamento todo está sendo feito aí para saber realmente o que causou, né, esse incêndio nesse veículo que acabou pegando fogo. Outro fato que a gente registra aqui na nossa região é o trabalho realizado da Polícia Militar aqui da cidade de Sobral na recuperação de motos. Praticamente todas as semanas a gente relata aqui no programa que motos foram tomadas de assaltos aqui na nossa região. Se você parar, praticamente todas as semanas, 2, 3, 4, 5 ou mais são roubadas de estacionamentos também aqui na nossa região. E a informação que a gente teve é de que a polícia conseguiu recuperar uma moto aqui na região da CE que dá acesso Sobral, a cidade de Meruoca, ali no pé da serra. O veículo estava dentro do matagal, a polícia foi lá e registrou, fez o levantamento no chassi e estava com registro de furto. A polícia conseguiu recuperar, né, em um dos pontos ali da região entre Terrenos Novos e Vila União, 3 motos também conseguiu recuperar. A polícia conseguiu recuperar também uma moto na Avenida Fernandes Távora, na região de Ciaçaboia. E a polícia também conseguiu recuperar uma moto ali na região quem vai para a saída de Massapê, ou seja, no espaço de pouco, no final de semana, podemos dizer assim. A polícia conseguiu recuperar essas motos, todas elas, segundo a informação da polícia, com queixa de roubo ou motos que foram tomadas de assaltos aqui na cidade. É uma boa, né, Tony? Se a gente for fazer um levantamento também do mês que passou, antes do carnaval também, no mês que passou até agora, a polícia tem recuperado aí em torno de umas 30 ou 40 motos só aqui na nossa região de Sobral, né, Tony? Olha, é verdade, Mário. Tem acontecido esse trabalho, essas diligências, não é? A polícia recebe denúncias, daí a importância, né, de você contribuir, né, com o trabalho da polícia no que tange às denúncias anônimas, né? Esse anonimato é assegurado, né, pela Secretaria de Segurança. Agora, algumas outras situações a polícia identifica, né, no trabalho de saturação, no trabalho que vem sendo feito numa constante fiscalização, numa constante diligência, tanto no centro, nos bairros, nos distritos. A polícia tem encontrado motos aí jogadas ao relento, dentro do mato, escondido. Porque o que é que acontece? Acontece de você perder a sua moto e essa moto não pode estar circulando, obviamente. Por quê? Porque as câmeras na cidade vão identificar. Daí a importância de você passar pelo boletim de ocorrência, registrar o boletim de ocorrência. Porque na hora que essa moto for flagrada por um circuito, né, de segurança, vai acusar no sistema. Então a sua moto vai ser encontrada com maior facilidade, tá certo? E não só de Sobral, aqui em Sobral temos encontrado também situações, né, Mário, em que pessoas que perderam moto de outras cidades e até de outro estado acabou sendo identificado e flagrado pelas câmeras da segurança pública do estado e do município, né? A gente reforça, presta o boletim de ocorrência
e denuncia para a polícia. Então tá aí. Agora, o que tem acontecido, Mário, também, é que daqui a pouco vai ter que fazer um estacionamento subterrâneo no pátio da delegacia, ou então encontrar um outro lugar para colocar tanta moto apreendida. Já prestou atenção, você amigo de Sobral, quando passa, chega aqui na Praça da Santa Casa, já que a delegacia municipal fica ali, né, em frente ao Hospital Santa Casa de Sobral, tá lotado, tá abarrotado de motos, tá? Então daí também a gente reforça, já falamos aqui, a gente reforça, né, Mário? Teve o seu veículo tomado, levado de assalto, dá um pulinho aqui na delegacia em Sobral, de repente você consegue identificar. Ah, mas por que a polícia não contactou comigo ainda? A demanda é grande, tá certo? E acontece muitas das vezes, veja bem, de você ter o seu veículo tomado, levado de assalto, e você não prestou boletim de ocorrência até hoje. E aí, numa ocorrência com esses indivíduos, a polícia identifica a moto, leva para o pátio da delegacia, e sua moto está lá, de repente, parada. E como é que você vai recuperar? Você apresenta o documento, e aí você recupera a sua moto. Mas dificilmente alguém vai entrar em contato, né, Cláudia? Se não tiver um boletim de ocorrência. Muito bem, mas olha, falando da diocese, né? Falando do trabalho realizado pela diocese. Valeu, professor, um abraço. Falando do trabalho realizado pela diocese de Sobral, na questão do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral. A Santa Casa que passou, né, digamos assim, por muitos e muitos problemas em relação à questão de sua administração, né? Teve toda uma situação em relação a fechamento de alguns espaços. Depois, entre o ex-prefeito de Sobral, no caso, o Ivo Gomes, a interdição lá, aquela coisa toda, né? E teve aquele espaço do setor de oncologia, né? Toda aquela situação que é do conhecimento da população norte do estado do Ceará. E depois veio o outro prefeito que foi eleito, no caso Oscar Rodrigues, né? Juntamente com o seu filho, no caso Moses Rodrigues, que há muito tempo já vinha contribuindo com o trabalho realizado na diocese, ou seja, realizado na Santa Casa, junto com a própria diocese, né? E aí o pessoal resgatou toda aquela estrutura, né, toda aquela estrutura ali do setor de hemodiálise, do setor trabalha com câncer, aquela coisa toda, né? E aí, diante de tudo isso, teve o retorno aí dos trabalhos lá na Santa Casa com nova administração, já que o Oscar Rodrigues ganhou a eleição, assumiu a prefeitura, e diante do trabalho que à frente da prefeitura, né, retornou todo o processo da administração para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, após a vinda do ministro, né, da Saúde aqui em Sobral, né, todo um trabalho realizado pelo município, pelo Estado e pela União. E aí, diante dessa situação, a gente viu a Santa Casa melhorando, né, porque quantas e quantas vezes a gente chegou aqui a dizer daquele tipo de uma vaquinha o pessoal fazendo para beneficiar a Santa Casa, né? Gente dando 1 quilo de arroz, outros dando 1 quilo de feijão, outros dando um pacote de leite para melhorar a Santa Casa. E a informação que a gente tem é que o Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral passou a ser administrada pela Fraternidade São Francisco de Assis, na providência de Deus. A mudança foi definida em reunião da Associação Santa Casa de Misericórdia de Sobral, realizada na sexta-feira, quando o religioso Frei Bartolomeu foi eleito diretor-geral, sucedendo o padre Raimundo Donato Bastos. A eleição e a posse foram presididas pelo bispo da Diocese de Sobral, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. Posteriormente será realizada uma cerimônia pública com celebração litúrgica. Renata Morbeck permanece como diretora do Hospital Santa Casa, enquanto o padre Raimundo Donato segue na direção do Hospital do Coração. O complexo também inclui Hotel Visconde e o Abrigo Sagrado Coração de Jesus. Antes da eleição, o Frei Bartolomeu
e o Frei Carlos Bortini realizaram a visita técnica às unidades. O novo diretor destacou a atuação na fraternidade, na área da saúde e elogiou o empenho das equipes locais. Segundo ele, a parceria tem potencial para fortalecer ainda mais os serviços prestados. Dom Vasconcelos afirmou que a indicação da fraternidade contou com a indicação da fraternidade contou com o apoio da Nunciatura Apostólica e da CNBB, ressaltando a experiência nacional dos franciscanos na gestão hospitalar. O bispo também garantiu que a instituição continuará sob a responsabilidade da Igreja, mantendo sua missão centenária de atendimento à população de Sobral e da região norte do estado do Ceará. Tony José, o que dizer desse trabalho realizado agora pelos franciscanos, tendo o apoio, lógico, claro, do bispo da Diocese de Sobral, que é o provedor do espaço, e ele mesmo, o próprio bispo, entregando aí para os franciscanos a tomarem de conta aí da Santa Casa, hein, Tony? Olha, Mário, tão feliz, né, quanto com a chuva que cai agora em Sobral. Que maravilha, hein? Chuvas realmente torrencial, com relâmpagos, trovões caindo aqui na cidade de Sobral, e nos deixa muito feliz enquanto homem sertanejo, enquanto homem do campo. E enquanto sertanejo, homem do campo e sobralense que sou, a gente recebe com muita alegria esta informação, esta notícia de que o Hospital Santa Casa de Sobral é como se estivesse voltando no tempo e sendo entregue outra vez, né, para a misericórdia propriamente dita. Porque o amigo ouvinte, se não sabe, né, e aquele que sabe, obviamente, há de confirmar, esse trabalho de acolhimento, esse trabalho de misericórdia, de cuidar dos enfermos, ele teve origem na igreja, gente. Lá atrás, os leprosos, que ninguém queria saber, esta que é a grande verdade, eram colocados ali no canto, né, da cidade, eram esquecidos, pessoas se afastavam. A igreja acolhia, a igreja recebia, cuidava e zelava. Daí, portanto, a criação, né, dentro do seio da Igreja Católica, a criação das Santa Casas. E de repente a gente fica feliz em saber que esse grupo franciscano, ele vai conduzir os trabalhos, né, de gestão em parceria justamente com a doutora Renata, que já lá está. O padre, o Raimundo Nonato, ele deixa a Santa Casa, mas ele permanece no grupo, indo administrar o Hospital do Coração. Lembrando que esse complexo, né, envolve o Visconde Hotel e muitas outras situações, tem a Cura e tem a Fazenda da Esperança, mas em se tratando de Santa Casa especificamente, eu acredito que nós de Sobral e da região norte podemos ver com bons olhos, né, esta questão. Pelo menos vai ser dado um trato, né, Mário e ouvintes, mais humanitário, né, mais acolhedor, porque você já chega no hospital, independente de ser Santa Casa ou qualquer outro, você já vai porque você já está debilitado, você já empurrou tanto com a barriga que só resta procurar o hospital. E de repente, quando você muitas das vezes chega no hospital e não é acolhido, né, a tua dor só aumenta. Então acredito, enquanto cristão que sou e sobralense, que essa gestão franciscana, ela vai dar um novo norte, um novo rumo para o Hospital Santa Casa de Sobral, que acolhe toda uma região para mais de 55 municípios. Agora, Tony, eu observando aqui, a responsabilidade é grande, né? Não só desse pessoal que está chegando, mas dos outros que passaram, porque quando a gente fala, né, Tony, só a Santa Casa, e não é só a Santa Casa, é a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, o Hospital do Coração, o Hotel Visconde e ali o Sagrado Coração de Jesus, onde fica ao lado da diocese ali, o Abrigo Sagrado Coração de Jesus. Ou seja, são 4 espaços grandes que são administrados, né, e que precisa de uma grande administração, porque tem a questão de gerir, a questão de conduzir, de administrar
né? Imagina, Antônio, o cara administrar uma Santa Casa cheia de problemas, essa que é a realidade. Administrar o Hospital do Coração, que é uma grandeza, mas cheio de problemas. Administrar o Abrigo Sagrado do Coração, a gente sabe, né, dos problemas que tem. O Hotel Visconde, que eu acho que é assim, aquele que é mais administrado assim, que eu nunca ninguém viu falar problemas, né, no Hotel Visconde. Sempre tem aquele pessoal que já é do ramo, que sabe da realidade, que faz o Hotel Visconde, eu acho que não entra assim em crise. Pode entrar das dificuldades e tudo mais, como esses outros que a gente já ouviu falar, né? Eu acho que é preciso ter assim, uma administração beleza. Mas olha, vamos até Brasília. O Genésio Araújo, Política Real, direto do Distrito Federal, ele traz as informações de Brasília aqui no programa. Acompanhe. Agora na Plus, Política Real, com Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, diz o povo. A Suprema Corte dos Estados Unidos, na sexta-feira 20, decidiu barrar o tarifaço do presidente Donald Trump, que surpreendeu o mundo sem autorização do Congresso deles. Há quem diga que eles se inspiraram nos melhores momentos do STF do Brasil, no caso das decisões sobre a pandemia do Covid-19 e da clara tentativa de golpe de Estado. Os melhores momentos do STF se deram quando seus ministros estavam unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos, conservadora, agiu contra um presidente conservador e não está unida. Ninguém tem dúvida de que o STF no Brasil vive o seu pior momento. Não agrada a oposição, governo e nem centro. Ninguém sabe se deve à soberba de alguns ministros ou ao fato de decidir sobre tudo. O STF virou um problema, mas ainda não está afetando a vida do cidadão comum. Na hora que o STF começar a virar um problema nacional, como é o crime organizado, que parece estar em todos os locais e em todos os momentos de nossa vida, aí sim vai ser um problema. Na hora que os Supremos virarem um problema nacional do tamanho do crime organizado, aí não será problema só deles, mas de todos nós. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Muito bem, mas olha, nesse domingo houve a missa de abertura da campanha da Fraternidade 2026 na Diocese de Sobral, às 18h30 na Catedral da Sé, Nossa Senhora da Conceição. A celebração foi presidida pelo bispo da Diocese de Sobral, Dom José Luiz de Vasconcelos. E esse ano, a campanha da Fraternidade nos convida a refletir sobre o tema fraternidade e moradia, recordando que a casa é mais do que um espaço físico, é lugar de dignidade, proteção, convivência e construção da vida. À luz do Evangelho, somos chamados a promover a solidariedade, a justiça social e o cuidado com aqueles que mais necessitam de um lar digno. E esse trabalho sendo realizado já na Diocese de Sobral, pelo bispo da Diocese, o Dom Vasconcelos, e em todas as paróquias que compõem a Diocese de Sobral. Agora, Tony, eu já falei isso, questão de praticamente um mês atrás, volto a dizer novamente, é um tema assim tão especial, voltado para uma sociedade carente, uma sociedade pobre, que é a questão da moradia, né? Qual é o pai de família hoje, o trabalhador hoje, que ganha um salário mínimo, que pode construir uma casa? Né? Não tem como, né? O salário muito pequeno para atender a necessidade ou as necessidades, né, de um pai de família. Mas está aí a igreja trabalhando esse assunto, esse tema que é de fundamental importância. E aí eu também lembro que eu falei aqui, quantos e quantos estão aí, né, discutindo esse mesmo assunto, pregando esse mesmo assunto, com muitos e muitos apartamentos, no luxo, aquela coisa toda, e uma sociedade, uma grande parte da sociedade sofrendo
né, pedindo para que possa ter pelo menos um cômodozinho, um espaçozinho para a sobrevivência junto com a família, né, Tony? Olha, sempre, todo ano, né, ao longo, eu não sei precisar a data exata de quando foi a primeira campanha da fraternidade, mas é algo que mobiliza, né, todo o Brasil, e até eu acredito que o mundo todo trata desse assunto, e sempre é visto, né, aos olhos do Evangelho, à luz do Evangelho, um tema pertinente ao acolhimento, ao cuidado das obras, né, daquele ser superior. E acolher, né, como traz o tema aí da moradia, a gente volta um pouco, né, na reflexão e imagina que nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor maior. E a gente vê que ele, simplesmente na hora que nasceu, o que aconteceu? Foi rejeitado, né? Nasceu na estrebaria, entre os animais, não encontrou um quarto digno, decente, né? São José e ali Maria, e não encontrou, e aí de repente foi nascer menino Jesus, como você já bem sabe da história, não precisa eu aqui reforçar. E aí, ao longo do tempo, é como o Mário falou, aqueles que estão hoje na frente, não é? Governando este mundo, visam somente o poder. E de repente, aqueles que alavancam, aqueles que fazem movimentar de fato, né, a engrenagem de cada país, de cada nação, de cada estado, de cada região, de repente não tem onde morar e não tem onde morar dignamente, né? Você vê que muitas das vezes tem até aquela canção como é o nome daquele cantor, Bruno? Me ajuda aí, Mário. Aquele Zé Ramalho, né? Tá vendo aquele prédio ali, né? Tem a música bonita, por sinal, né? Então, ou seja, retrata a realidade. Aquele trabalhador construiu um prédio que se transformou numa escola, mas o filho não pode entrar ali para estudar, né? O pedreiro que constrói um hospital, muitas das vezes na hora de receber um atendimento, não consegue, fica na fila de espera. Então esta realidade nua e crua que nós, seres humanos, não é? Passamos e perpassamos por anos e anos. Então está aí este tema sendo abordado pela Igreja Católica, a CNBB aqui no Brasil, e que de fato essa mensagem possa penetrar como uma espada, né, no juízo, na mente e no coração daqueles que regem as leis nesse país. Muito bem, está aí a informação do trabalho realizado pela Diocese de Sobral. Ontem, deu início às 18h30, aqui na Igreja da Sé, e lógico, claro, sendo trabalhada essa campanha nas paróquias que compõem a Diocese de Sobral. Mas olha, uma outra informação boa é que a semana que passou, que foi a semana do Carnaval, né, trouxe alívio ao cenário hídrico do estado do Ceará. De acordo com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, conhecida popularmente como COGE, na quinta-feira, os 144 açudes monitorados no estado receberam um aporte de 37,89 milhões de metros cúbicos, o maior volume registrado em um único dia em 2026. Entre o sábado e a última quinta-feira, mais de 150 milhões de metros cúbicos entraram nos reservatórios estratégicos do estado. Como resultado, 3 açudes ultrapassaram a marca de 90% da capacidade. E esse momento realmente chama a atenção também aqui para a nossa região norte do estado. Inclusive, na semana que passou, na semana do Carnaval, a gente falava dos açudes pequenos aqui da nossa região, que são importantíssimos para a nossa região. E a gente citava o açude da Várzea da Volta, entre Coreal e Moraújo, o açude Paguaçu-Mirim em Massapê, o São Francisco lá em Santana do Acaral e vários outros. Sem se falar dos 3 grandes, o Araras, lá na região de Vajota, o Taquara, na zona rural de Cariré, e o Ares de Souza, no distrito de Jaibaras, aqui em Sobral, que abastece 95% da sede de Sobral. E esses pequenos reservatórios já estão
acumulando, recebendo um volume muito grande de água. A gente citava o açude da Várzea da Volta, como também de Coreal, sem se falar desses grandes, como o próprio Jaibaras, recebendo um volume grande de água. E para melhorar a situação, agora há pouco, questão de 5 minutos atrás, a gente acompanhava um pau d'água federal aqui na sede de Sobral e, lógico, claro, isso vai beneficiar também esses reservatórios aqui da nossa região, né, Tony? Olha, é verdade, vem ultimamente, inclusive ontem, uma chuva grande se formava, mas ela não caiu em síntese aqui na cidade, propriamente dita, ela subiu um pouco mais para a região da Serra, para outra região. Mas ultimamente vem esta expectativa, né, de que chova bastante e os reservatórios eles sejam abastecidos para assegurar a segurança hídrica, né, da nossa região. Agora, mediante tudo isto, Mário, a informação que a gente colhe é de que nem todo o estado do Ceará respira tranquilidade no que diz respeito à água, né? Como, por exemplo, a transferência das águas do Oroz para a região metropolitana de Fortaleza, ela está acontecendo por conta da Corgé autorizar. O açude Pacoti, a informação que a gente tem, vai estar recebendo essa transferência para atender a região metropolitana de Fortaleza. Isto porque naquela região a chuva ela está caindo de forma irregular e desproporcional e, obviamente, né, precisa ser atendida o quanto antes. Se tem de um lugar, supre no outro. Então está aí esta informação que chega através da COGÉ para que a região metropolitana possa receber esta leva de água para atender a região metropolitana. As águas do açude Oroz indo cair, Mário, ali no açude Pacoti.